Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a teoria da ligação de valência. Então a gente está continuando nossas aulas sobre ligações químicas. Vamos relembrar os átomos, né? Vamos relembrar os átomos desde a sua origem até chegar à atual, né? Então, primeiro o átomo de Dalton, depois a gente tem aqui o átomo de Thomson, né? A eletrosfera incrustada em uma massa de carga positiva, né? Então, os elétrons estariam incrustados nessa esfera com carga positiva. Aqui a gente teria o modelo de Rutherford, né, onde a gente tem os elétrons rodeando, né, o núcleo, né, em órbitas esféricas, né, e um núcleo, né, concentrado com a massa de carga positiva. Aí vem, algum tempinho depois, né, já o Bohr, e ele vem e mostra para a gente que essas órbitas elas são bem definidas e elas têm quantidade de energias específicas. Então, a quantidade de energia de cada elétron ela é quantizada, ela tem quantidades de energias específicas. Aí, em 1926, desculpem, o Schrödinger ele usa as ideias do de Broglie, usa as ideias do Heisenberg, né, da dualidade onda-partícula, a ideia de princípio da incerteza, de você não saber ao certo exatamente onde está a posição do elétron e a velocidade dele, né? E aí a gente começa a enxergar, então, que esse elétron ele não está fazendo uma órbita circular perfeitinha, como um ponto massivo, né? Ele está fazendo órbitas ondulatórias, né, em torno do núcleo, tá? Então a gente vai ter outras opções. Quando a gente está falando de outras opções de órbitas dos elétrons, a gente está falando de que tipo de elétron que é esse, né? Então vai depender de quais orbitais que eles estão circulando, né? Se a gente tiver um orbital do tipo S, nós vamos dizer, né, que a simetria de ondulação desse elétron em torno do átomo vai ser com simetria esférica, tá? Se ele tiver num orbital do tipo P, né, número quântico secundário 1, ele vai ter esse tipo de órbita aqui, ó. Ele vai ter a órbita, né, imagine ele, mas sempre imagine ele ondulando aqui, tá? No formato de halteres, né? Se ele estiver ondulando em cima do eixo X, nós vamos chamar ele de PX. Se ele estiver circundando o átomo em torno do eixo cartesiano Y, nós vamos chamar ele de PY. Agora, olhem só, a gente colocou o eixo Z aqui, tá? Ó, antes era o eixo X, agora aqui eixo Z. Então, se ele estiver em torno do eixo Z, nós vamos chamar esse orbital de PZ. Quando a gente faz a representação gráfica, a gente faz a representação no esquema de caixas, né? Diagraminha de caixas, esquema de caixas. Então, uma caixa mostra um orbital S. 3 caixas mostram, então, 3 orbitais do tipo P. Um pode ser o PY, PX, PZ, tanto faz. Então, a gente usa as 3 caixas para representar os 3 orbitais. Os 3 orbitais que estão, né, olha só, cada um direcionado para um eixo cartesiano. Um está direcionado para o eixo X, o outro está para o eixo Y e o outro está para o eixo Z. Então, todos eles estão coexistindo, né, inclusive esse, só que a gente está desenhando separadamente para o desenho não virar uma bagunça. Tá? Então, é sempre assim que a gente mostra. Então, a gente mostra PX, PY, PZ separadamente, né, do orbital S, né, e a quantidade de orbitais que a gente vai ter. Do tipo S, a gente tem um orbital. Do tipo P, a gente tem 3. Do tipo D, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Do tipo F, a gente vai ter 7 orbitais e assim por diante, tá? Então, a gente vai ter esses formatos diferenciados de orbitais aqui para cada caso. Vejam, esse aqui vai ser o nosso PX, esse aqui é o nosso PY e esse aqui é o nosso PZ, ok? Bom, existem várias teorias de ligação, né, de ligação covalente. A gente conhece, né, que na química inorgânica, normalmente a gente vai até 4 tipos de ligação. Uma delas é a teoria da ligação de valência, que vocês vão ver aqui com a gente hoje. A outra é a teoria de orbitais moleculares, que vocês vão ver na sequência. A teoria de campo cristalino e a teoria de campo ligante normalmente se vê nos cursos de química,
onde eles vão estudar, além da química geral, a química inorgânica um pouquinho mais avançada. Então, a gente entra em teoria de campo cristalino e teoria de campo ligante, que também são outras teorias de ligação química. Só que essas duas últimas aqui, a gente volta mais para compostos que têm metal, né, como o elemento central, né, compostos de coordenação. A teoria da ligação de valência, ela vai considerar o par de elétron forma uma ligação química. Então, realmente uma ligação química é considerada pelo compartilhamento de um par de elétrons. Então, uma ligação covalente é uma ligação considerada a ligação real, né? Que forma realmente uma ligação química, que forma, então, uma molécula. Então, para poder formar uma molécula, você tem que ter uma ligação covalente e tem que ter um par de elétrons. E esses elétrons? Esses elétrons eles vão ficar ocupando, né, uma área simultânea entre os dois átomos. Aqui nós temos um gráfico bem comum nos livros de química. E ele fala a respeito de energia de encontro de dois átomos. Então, a gente está imaginando o seguinte, ó, nesse eixo X aqui, nós vamos ter a distância entre os dois átomos. E aqui no eixo Y, a gente vai ter energia potencial. Tá? Então, tudo que tiver abaixo do eixo Y, no lado negativo do eixo Y, em termos de energia potencial, nós vamos chamar de energia atrativa. E tudo que tiver acima, nós vamos chamar de energia repulsiva, ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, tem dois átomos de hidrogênio vindo lá do infinito, eles vão se encontrar. Bom, do infinito não tem energia nem de atração nem repulsão por enquanto. Mas quando eles começam a se aproximar, eles começam a se atrair. Uma vez que eles vão se atraindo, olha só o que vai acontecendo. Vai diminuindo a distância entre eles, ó. Tá vendo aqui? A distância já diminuiu bastante, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, tá? Então, os dois átomos de hidrogênio começaram a se aproximar. Quando eles começam a se aproximar, eles começam a se atrair, né? Então, eles começam a se atrair, então a energia potencial vai diminuindo, até que chega num ponto mínimo, onde a atração entre eles é máxima. E é nessa posição de energia mínima, tá? Que a distância entre eles fica equilibrada entre atração e repulsão. Ou seja, é aqui, nessa posição de energia e de distância, que acontece a ligação química entre os átomos. Então, nesse momento aqui, acontece a atração química entre eles. Olha que legal. Então, aqui nessa posição, a distância entre dois átomos de hidrogênio fica de 74 picômetros. Gente, é 10 a menos 12. É muito pequena, é 10 a menos 12 do metro. É muito pequeno. Tá? Então, a gente não consegue enxergar isso daqui. Tá? Bom, e a energia? A energia fica de menos 436 kJ por mol. Essa é a energia de atração também entre eles. Então, é a energia que você tem que gastar se você quiser quebrar essa ligação aqui, né? Se você quiser romper. E aí, de repente, o gráfico ele começa a mudar. Quando você começa a atrair demais os átomos, tentar atrair, né? Tentar unir mais os átomos do que 74 picômetros, o que acontece com a energia é que ela vai deixando de ser negativa e ela começa a ser uma energia positiva, ou seja, ela começa a ser em vez de ser uma energia de atração, ela começa a ser uma energia de repulsão. Daqui para frente começa a ter repulsão. Por que será que vocês acham que isso está acontecendo? Que você chegou num ponto onde você já juntou tantos átomos que se você tentar juntar mais um pouquinho, eles vão se repelir, né? Então, nesse momento, os dois núcleos começam a ficar tão próximos, que acabou a atração com a nuvem eletrônica do átomo e começa a ter repulsão entre os dois núcleos. Porque se você tentar juntar mais, você vai tentar fundir os dois núcleos. Então, a gente começa a ter a repulsão das cargas positivas do núcleo de um átomo com o núcleo do outro átomo. Por isso que a gente tem uma distância específica, né? Que é essa distância de equilíbrio, de energia mínima, onde os dois átomos estão se encontrando. E aqui a gente tem a formação da nossa ligação covalente. E vocês vejam, a gente está aproximando eles em uma linha, né?
Então, a gente está fazendo uma ligação do tipo sigma aqui. Então, uma única ligação sigma entre dois hidrogênios vai ter esse tamanho aqui, esse comprimento aqui, 74 picômetros. Bom, pessoal, então dentro da teoria da ligação de valência, a gente vai estudar os tipos de ligação química. Vocês devem ter visto no ensino médio, ligação simples, ligação dupla. Aqui nós vamos dar nome para essas ligações. A ligação simples nós vamos chamar de ligação sigma, do tipo sigma. Como é que ela acontece? Então vamos ver, por exemplo, uma molécula de H2. A molécula de H2 é formada, então, por dois átomos de hidrogênio, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Como que é o átomo de hidrogênio? Qual a configuração eletrônica do átomo de hidrogênio? Então, o átomo de hidrogênio tem Z igual a 1, então a configuração eletrônica dele é 1s1. O elétron dele está dentro de um orbital s, e esse orbital s vai descrever aquela órbita esférica, né, que a gente já conversou, né? Então, o que a gente vai ter quando tem dois átomos de hidrogênio? São dois orbitais do tipo s com órbitas esféricas. Um orbital contendo um elétron, outro orbital contendo outro elétron. Então, a gente precisa de ter um elétron em um átomo e um elétron no outro átomo para a gente conseguir fazer uma ligação covalente normal, tá? Então, aqui a gente tem um orbital atômico e aqui a gente tem outro orbital atômico do tipo S. Como é que a gente mostra isso? Vocês fazem o desenho de uma esfera com hidrogênio, coloca a setinha virada para cima, é assim que a gente mostra na prova. A gente coloca o desenho mesmo das duas moléculas, dos dois átomos acontecendo aqui e eles sendo somados. Então, quando eles se somam, os spins ficam contrários. E a gente tem um novo orbital. Então, aqui a gente tinha um orbital atômico, aqui a gente tem um orbital atômico, e aqui a gente tem um orbital chamado orbital molecular. E esse orbital molecular, ele vai juntar o átomo de hidrogênio do lado de lá e o átomo de hidrogênio do lado de cá, vai juntar, né, os dois, e vai ter essa região aqui onde o elétron vai ficar preferencialmente, né? Nessa posição aqui, a ligação, nós vamos chamar de ligação simples, né, que formou entre um hidrogênio e outro hidrogênio, que ela veio, então, da junção de um orbital s com outro orbital do tipo s. Então, uma ligação única nós chamamos de ligação do tipo sigma, né? Uma ligação simples, a gente vai chamar, então, de ligação do tipo sigma. A ligação do tipo sigma, ela sempre vai ocorrer se a gente imaginar que os átomos estão se encontrando dentro de uma linha. Então, imagina que esse átomo está vindo do infinito e esse átomo está vindo do infinito. Mas eles vão se encontrar dentro de uma linha. Então, a gente fala que isso aqui é uma combinação linear de orbitais atômicos. Então, eles estão vindo numa linha. Aqui um orbital do tipo S, do hidrogênio, e aqui um orbital do tipo P, do cloro. Então, a gente tem um orbital atômico aqui e tem um orbital atômico também aqui. Mas esse é tipo S e esse é tipo P. Então, eles estão dentro da mesma linha. Então, eles estão se encontrando frontalmente. A frente desse com a frente desse lado do lobo do orbital. Nunca pelo meio, sim, sempre pela frente. Tá? Então, quando eles se encontram dessa maneira, frontalmente, a gente também vai formar uma ligação simples, uma ligação do tipo sigma. Então, nós estamos dando nome para a ligação simples agora. A ligação simples se chama sigma. E ela veio da onde? Ela veio da união de um orbital S com um orbital P. Então, esse novo orbital que a gente tem aqui é um orbital da molécula. Ele tem até energia diferente, né? Ele não vai ter a mesma energia que esses dois orbitais aqui, não. A energia dele vai ser nova, né? Então, esse orbital aqui vai ser chamado orbital molecular, né? E esse orbital molecular é um orbital do tipo sigma, e ele veio da junção de um orbital S e de um orbital P. Então, por isso que tem aqui escrito SP. Então, quando vocês virem nos livros, uma ligação sigma-sp é a junção frontal de um orbital S com um orbital P, formando uma ligação simples. Isso pode acontecer com ácido fluorídrico, com ácido clorídrico, com ácido bromídrico, com ácido iodídrico, tá? Então, sempre que você unir um orbital S a um orbital P, frontalmente a gente tem uma ligação do tipo sigma sp. Aqui embaixo a gente tem uma nova opção. A nova opção que a gente tem é a ligação entre um orbital P de um cloreto, de um cloro, né? E de um orbital P de um outro cloro. Vejam, cada um traz seu elétron, né? E eles têm apenas um elétron dentro do orbital, então eles estão desemparelhados. Então, eles querem se emparelhar.
tá? Então, quando eles se encontram, né, eles formam aqui uma região que a gente soma. Olha só, aqui a gente une as nuvens eletrônicas, aqui a gente une as nuvens eletrônicas, tá? Então, nessa união de nuvens eletrônicas aqui, a gente vai ter a formação do orbital molecular da molécula Cl2, que seria do gás cloro, tá? E ele vai formar uma ligação simples. Esses dois orbitais também estão se encontrando frontalmente. Encontrar-se frontalmente é formar uma ligação do tipo sigma. Sigma de que tipo? Se eu chamar esse orbital que está aqui e esse orbital aqui de orbitais PZ, quer dizer que essa linha de ligação é a linha Z, né? Então, o eixo Z, então os dois orbitais estão dentro do eixo cartesiano Z, então a gente está falando que está acontecendo uma ligação entre PZ e PZ, ok? Tá? Aqui nós temos as orientações dos orbitais PZ. Né? Quando a gente está falando de orientação, a gente está falando de orientação dentro dos eixos cartesianos, x, y, z. Né? Então, a gente tem um eixo x aqui, um eixo y e eixo z. Então, se o orbital está na direção de z, a gente chama ele de PZ. Se ele está na direção, olha aqui, ó, se o lobo dele, se o corpinho dele está na direção de x, nós chamamos ele de PX. Se ele estiver na direção do eixo cartesiano y, nós chamamos ele de PY. E como que ele vai ficar no átomo? Todo mundo junto ao mesmo tempo, tá? Junto e misturado, tá? Então, vai ter o PX, o PY e o PZ. Então, aqui em cima PZ, aqui a gente tem PX e aqui a gente tem PY, tá? Bom, existem combinações de orbitais que a gente tenta fazer, tenta aproximar um orbital do outro e não vai acontecer. E existem outras que vão acontecer. Então, eu consigo atrair um orbital do tipo PZ com um orbital do tipo S, assim, olha, frontalmente, né? Vejam, sinais positivos aqui, quer dizer que eles são ondas, né? Com o mesmo sinal de função de onda, tá? Então, essas duas ondas aqui, elas vão se somar, então a gente soma essas duas regiões aqui, e nossa ligação química vai ficar aqui no meio. A parte de elétrons vai ficar aqui, ó, na intersecção entre os dois. E a gente soma toda essa órbita deles aqui, tá? Então, a gente tem uma ligação do tipo sigma nesse ponto. E aqui, a gente também tem uma ligação do tipo sigma. Aqui entre um orbital S e um orbital PZ. Aqui entre dois orbitais do tipo PZ. Então, eles estão numa linha de ligação. Veja que a gente está fazendo assim, um do lado do outro. E os sinais estão iguais, quer dizer que são ondas que estão chegando em fase. Quando vocês estudaram física, lá no ensino médio, que vocês viram propriedades ondulatórias, então vocês viram isso daqui, tá? Então, aqui quando você tem ondas que se somam, né, a gente consegue somá-las e a gente vai ter, então, uma região onde tem maior probabilidade de encontrar o elétron, que é nesse miolo aqui, onde se juntam os dois orbitais, tá? Bom, existe outro tipo de ligação química, além das ligações do tipo sigma, que vão ser as ligações duplas. Quando a gente tiver ligação dupla, ligação tripla, a gente vai ter esse tipo de combinação de orbital aqui. Os orbitais PY com PY ou o orbital PX com PX. Se eles se encontrarem assim, ó, de lado, ó, os núcleos deles estão aqui, ó, nessa linha aqui, ó, nessa linha imaginária que eu estou desenhando com o nosso cursor aqui, tá? Então, nessa linha imaginária, eles estão se aproximando. Então, eles não estão se aproximando de lado aqui, né, de frente um com o outro, frontalmente. Eles estão se aproximando aqui, ó, de lado, ó. O eixo cartesiano Y está aqui, o eixo cartesiano Y está aqui. Então, isso daqui vai fazer uma união que nós vamos chamar de ligação do tipo π. E aqui nós vamos ter, então, a união da parte de baixo e a união da parte de cima. Então, a gente vai ter uma ligação chamada ligação π. Tá? Então, eu consigo aproximar os orbitais frontalmente, desse jeito, com os lobos dos orbitais, e que eles tenham sinais iguais. Ó, vejam, ó, tem sinal positivo com sinal positivo. Isso não é carga, tá? Isso é função de onda. Então, aqui negativo com negativo, olha só, aqui positivo com positivo e aqui negativo com negativo. Esses dois aqui, ó, nem estão interagindo entre eles. Só quem está interagindo é esse pedacinho aqui. E aqui, essa parte positiva com essa parte positiva. Veja que ele nem interage pro lado de cá, só interage pro lado de cá, tá? Quando eu tento interagir positivo com negativo, é uma repulsão. Não vai combinar esses orbitais.
Então, esses orbitais aqui, eles podem até se chocar, se colidir no espaço, que eles não vão se combinar, tá? Porque vai ter aqui em cima atração e aqui em cima vai ter repulsão. Então, você não tem como combinar as funções de onda ao mesmo tempo quando só tem um sinal. Não tem como o S ficar com um sinal positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Então, ele só tem um sinal de onda. Bom, aqui a gente tem outro tipo de combinação. Olha, está acontecendo a mesma coisa. Ó. O orbital P, né, com essa função de onda positiva, tentando interagir aqui com o orbital P de lado. Né? Então, essa interação não combina. Então, não vai formar nenhum tipo de ligação, nem esse e nem esse aqui. Quem que não se combina? S com PX, S com PY, se eu considerar o eixo de ligação como o eixo cartesiano Z. Se eu considerar o eixo cartesiano Z como eixo de ligação, o PZ e o PX não ligam, o PZ e o PY não ligam, e o PX com o PY também não ligam. Tá? Por quê? Porque não tem como combinar lateralmente um orbital P com outro orbital P lateralmente. Então, não tem como a gente fazer isso daqui, olha. Lateralmente não, desculpem. Aqui um deitado no eixo cartesiano X, né? E aqui o outro no eixo cartesiano Y, por exemplo. Então, a gente não consegue fazer isso. Então, não existe essa combinação de orbitais aqui para poder fazer uma ligação química. Tá legal? Vamos continuar aqui. Então, vamos imaginar as ligações acontecendo, imaginando na forma de uma nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica seria como se fosse uma fumacinha, mas os elétrons estão ali. Então, assim, é o jeito que eu tento visualizar a coisa acontecendo, né? Então, a gente imagina aqui o elétron que está aqui circundando em uma órbita ondulatória aqui em torno do átomo, mas ele está passando por aqui, pelo lado de cá, mais próximo de um outro átomo, né? Os dois átomos vão se aproximando, lembra-se lá, eles vão se aproximando, até que a energia fica mínima e os elétrons conseguem se emparelhar. Então, quando eu estou fazendo a ligação entre um hidrogênio e um hidrogênio, né? Então, quando eu estou ligando hidrogênio com hidrogênio, eu estou combinando uma nuvem eletrônica do tipo S com outra nuvem eletrônica do tipo S, e eu tenho aqui, então, a formação de uma ligação do tipo sigma, uma ligação simples. Então, entre um hidrogênio e um hidrogênio, aqui representando como o Lewis representaria, né? A gente coloca um traço, e esse traço representa o quê? Dois elétrons, que eles ficam aqui, ó, entre os dois núcleos, que os dois elétrons não vai ficar para cá, não vai ficar para cá, para o lado de cá da nuvem elétron, vai preferir ficar aqui no meio. Então, a probabilidade maior de eu encontrar o elétron é entre os dois núcleos, por isso que o tracinho vai aqui no meio e não em outro lugar. Aqui é um outro jeito de representar, na forma de bolas e traços, tá? Pontos e traços, alguns falam, bolas e traços. Então, a gente representa isso aqui também. Então, eu estou representando o hidrogênio ligado a outro hidrogênio com uma ligação simples do tipo sigma. Agora, a gente continua aqui. A mesma combinação que a gente viu, né, anteriormente. Tem como combinar S com P? Tem, desde que eles estejam na mesma linha, né, de ligação. Que eles estejam se combinando lobo frontal com lobo frontal. Né? Então, aqui a gente tem o orbital S de um hidrogênio tentando se combinar com o orbital P, né, 2PZ, de um orbital do flúor. Tá? Então, essas duas nuvens eletrônicas vão se somar. Né? Então, a gente vai ter, olha, veja, cresce aqui, a gente coloca maior a nuvem eletrônica para mostrar que tem mais probabilidade de encontrar o elétron aqui. Aqui eu tenho o núcleo, né? E as cores iguais quer dizer que eles têm probabilidades iguais, eles têm função de ondas semelhantes, então essas funções de onda se somam. Então, eu tenho aqui um hidrogênio ligado a um flúor. Então, a gente representa, lembra lá da representação da geometria dele? Olha, eu tenho um hidrogênio ligado por uma ligação simples e um flúor com 3 pares de elétrons, né, em torno dele. Quando a gente vai desenhar isso aqui, a gente desenha o hidrogênio pequeno, na forma de pontos e varetas, né? E o flúor a gente desenha maior, tá? Então, a gente está desenhando o hidrogênio pequeno aqui e o flúor maior. Aqui é uma representação de uma ligação sigma. Então, em termos de representar a órbita do elétron, representar onde é que esse elétron estaria, a gente representa desse jeito. Mas representar a ligação química, a gente representa assim.
que é mais fácil, né? Você simplifica bastante. Então, você simplifica o desenho. Então, você pode mostrar dessa maneira aqui, mas isso daqui, isso daqui, isso daqui, são todos a mesma coisa. Então, nós estamos falando de uma ligação do tipo sigma, quando um orbital se combina com outro frontalmente, tá? Bom, agora vamos ver a outra opção que a gente tinha visto, né? Que era de dois orbitais do tipo P. Então, dois orbitais do tipo P, olha só, a gente está combinando o orbital PZ do flúor do lado de cá e outro PZ de outro flúor aqui. Então, são dois núcleos de flúor. Quando eles se combinam, essa região central, veja que ela cresce. Nem sempre eu consigo desenhar bem, mas aqui eu acho que ficou bem legal. Então, a gente tem essa região aqui crescendo. Então, eu tenho mais chance de encontrar o elétron aqui entre os dois núcleos de flúor. Então, esse pontinho preto aqui representa o núcleo do átomo, né? O núcleo do flúor, de cada um dos flúores. Então, como eles estão se conectando frontalmente, nós falamos que isso daqui é uma ligação do tipo sigma, tá? Então, flúor com flúor, ligação do tipo sigma. E aqui é a representação do Lewis, que a gente aprendeu a fazer geometria lá, que a gente usou até Vesper, né? Para ver como é que fica. Então, você coloca um traço que representa esses dois elétrons aqui. E os outros elétrons que estão nas outras nuvens eletrônicas, nos outros orbitais, eles estão aqui em volta do flúor, tá? Então, eu não estou desenhando eles aqui, então é um desenho simplificado. Então, todo o resto a gente nem está desenhando, a gente está desenhando só os orbitais PZ que fizeram sobreposição. Essa sobreposição, vocês estão vendo que encaixa a nuvem de lá com a nuvem de cá, então elas se sobrepõem e se somam. E a gente vai falar isso em inglês, a gente vai chamar isso de overlap, né? A sobreposição de nuvens eletrônicas e a soma delas, né? Então, por isso que o valor aqui, ó, fica mais maior, né? Essa fumacinha aqui que a gente tem, que seria a nuvem eletrônica dele, tá? Bom, e aí, basicamente, o que a teoria da ligação de valência ela faz? Ela mostra que vai ter a sobreposição de dois orbitais atômicos para formar uma ligação química. Que dois elétrons de spins opostos podem ser acomodados nos orbitais que foram sobrepostos. Então, quem são os orbitais sobrepostos? São os orbitais que nós vamos chamar agora de moleculares, orbitais da molécula, tá? E, em geral, um elétron é fornecido por cada um dos átomos ligados. Então, um átomo vem com seu elétron, outro átomo vem com seu elétron, e a gente forma uma ligação, tá? Então, quando acontece a sobreposição dos orbitais, os elétrons eles vão ter uma chance maior da gente encontrar o elétron, uma probabilidade maior de encontrar o elétron entre a região, né, do espaço influenciado por ambos os núcleos. Então, no meio, entre um átomo e o outro átomo, entre um núcleo e o outro núcleo, nós vamos ter os elétrons. Nós falamos aqui, ó, que geralmente, né, cada um vai fornecer um elétron, porque a gente tem ligações covalentes dativas, que nós não vamos conversar aqui hoje, e que aí a condição para eles fica diferente, tá? Mas, a princípio, ligações covalentes normais, um elétron vem de um átomo, outro elétron vem de outro átomo. Bom, e numa molécula de nitrogênio, como é que vai funcionar isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder mostrar como as ligações químicas vão acontecer, usando a teoria da ligação de valência, né? É fazer a distribuição eletrônica, né? Distribuição eletrônica dos elétrons de cada um dos átomos. Então, se eu tenho dois átomos de nitrogênio, eu faço a distribuição eletrônica para os dois átomos de nitrogênio. Qual é o Z do nitrogênio? É Z igual a 7. Então, o número de elétrons vai lá na tabela periódica, pega o número de Z dele, o número atômico dele, e aí faz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p3. Perfeito, fizemos a distribuição. 2 com 2, 4 com mais 3, 7 elétrons. Quais são os elétrons importantes para a ligação da teoria da ligação de valência? Os elétrons de valência. Então, a gente precisa só dos elétrons da camada de valência. Nós precisamos dos elétrons 2s e 2p. Os elétrons 1s, nós podemos esquecer deles, tá? Mas eu vou desenhar todos aqui para vocês. Então, aqui a gente tem os elétrons de 1s, olha, do nitrogênio 1 e do nitrogênio 2. Aqui a gente tem os elétrons 2s, esses dois elétrons aqui, ó, desenhado no diagrama de caixas aqui, ó, que está representando um orbital s. 2 elétrons aqui em cima, 2 elétrons aqui embaixo, tá? E aqui eu estou representando os elétrons de p. Um
dentro de cada caixa. Por que eu não posso colocar dois elétrons em uma caixa e deixar uma vazia? Isso aqui se chama princípio da... ai, meu Deus, regra de Hunt. Isso aqui se chama regra de Hunt. Hunt diz o seguinte, que se esses três orbitais têm a mesma energia, eu não posso jamais emparelhar um elétron antes que todos os orbitais estejam preenchidos, ou semi-preenchidos, né? Por quê? Porque existe um gasto de energia para você emparelhar elétrons. Então, você não pode colocar elétron aqui sem colocar um dentro de cada caixinha primeiro. Muito bem, isso é importante. Por quê? Porque agora eu sei que dentro de um orbital px, de um py, de um pz, eu tenho apenas um elétron para cada situação. Então, em uma direção do eixo cartesiano, eu tenho um elétron dentro de cada um. Aí, eu pego outro átomo de nitrogênio, faço a mesma coisa e vejo que tem um elétron sobrando dentro de cada orbital. Sobrou um elétron dentro de cada orbital. O que a gente vai fazer? Olha, gente, esse símbolo aqui são as setas representando cada um dos elétrons, tá? Então, aqui tem dois aqui, então aqui são dois. Então, aqui tem três, então aqui tem um, dois e três, tá? Bom, então, eu posso unir esse elétron que está desemparelhado, né, com esse elétron desse outro orbital que também está desemparelhado. Posso unir esse com esse e esse com esse. Então, eu consigo fazer uma sobreposição de orbital, duas sobreposições de orbital, três sobreposições de orbital. Então, eu tenho três sobreposições de orbitais. Isso quer dizer que eu tenho uma, duas, três ligações químicas. E a gente conhece o nitrogênio, N2, né, desenhado de várias maneiras. Aqui, uma bolinha e um tracinho, mas um tracinho bem curto. Aqui, duas bolinhas, só mostrando as nuvens eletrônicas, sem imaginar onde é que estão essas ligações químicas, tá? E aqui, a gente representa ele na forma de tripla ligação. Um nitrogênio representando, né, uma tripla ligação com outro nitrogênio. A gente está usando a Lewis, né, a representação de Lewis aqui para ele, tá? Bom, na prática, o que está acontecendo? Uma dessas ligações é sigma e duas são pi. Por quê? Olha, a gente vai ter formação, então, de três ligações. Uma é sigma e duas são pi. Por quê? Quando um átomo de nitrogênio está se aproximando com seus orbitais p, todos eles vêm ao mesmo tempo. Então, aqui eu estou usando esse eixo cartesiano, né, para colocar dois orbitais, um de frente para o outro. Nesse caso aqui, a gente está usando o px, tá? Normalmente, os livros mais novos apresentam aqui como eixo Z. Então, eu estou colocando esse nitrogênio juntando com esse nitrogênio aqui. Então, o elétron está vindo desse nitrogênio para esse nitrogênio e desse nitrogênio para esse. Então, eles estão compartilhando ao mesmo tempo, frontalmente, um ligado ao lobo à fronte de um, com a lobo da fronte do outro, ligados frontalmente um com o outro, né? Fazendo uma ligação simples do tipo sigma. Né? Então, sempre que eu tiver tripla ligação, uma é simples. E as outras duas vão ser pi. Por que está acontecendo essas ligações pi? Porque esse orbital está se sobrepondo lateralmente, olha, eles vão se encontrar. Então, essas nuvens eletrônicas meio que vão tentar se emendar, ó, essa daqui com essa daqui, ó. E aqui de lado, essa com essa. Então, eu tenho essa nuvem eletrônica se sobrepondo com essa e essa daqui com essa daqui. Então, elas estão acontecendo de lado, elas não estão acontecendo de frente. Então, isso daqui forma ligação do tipo pi. Então, é isso daqui que acontece com o nitrogênio, a sobreposição desse daqui frontalmente, desses dois lateralmente e desses dois lateralmente. E aí, eu tenho a formação da ligação tripla. E a minha teoria da ligação de valência está mostrando, então, que vem um elétron de cada orbital para formar a minha ligação química. Tá? Então, eu formo três ligações químicas. Uma, duas, três ligações químicas. E aí, quando é que a gente tem ligações sigma? Quando é que a gente tem ligações pi? Né? Quando vocês tiverem somente ligações simples, uma ligação apenas, sempre, obrigatoriamente, será uma ligação simples. Vai ser uma ligação sigma. Tá? Sempre. Ligação sigma é simples. Ligação simples é sigma. Sigma é simples e simples é sigma. Tá? Então, uma ligação sigma entre um orbital S e um orbital S. Uma ligação sigma também pode acontecer, como a gente viu, entre um orbital S e um orbital P. E uma ligação sigma também pode acontecer entre um orbital P e um orbital P. Tá? Desde que elas ocorram no mesmo eixo.
desde que elas ocorram no mesmo eixo, tá? Então, eu consigo ligar tudo isso daqui desde que as ligações ocorram no mesmo eixo, tá? Ligações simples. Ligações duplas, uma ligação obrigatoriamente é sigma e a outra ligação obrigatoriamente é pi. E elas vão acontecer, então, em eixos paralelos, ok? Ligações vão acontecer em eixos paralelos. A ligação tripla, ela obrigatoriamente vai acontecer numa ligação sigma e duas ligações do tipo π. Então, ligações duplas é sempre uma é sigma e a outra é π. E na tripla, uma é sigma e duas são π. Então, a gente sempre vai ter ligação sigma, obrigatoriamente, sempre vamos ter ligação sigma. E ligação π, né? Na ligação tripla, né? A gente vai ter, então, duas ligações do tipo π. Tá? Então, a TLV ela consegue explicar muito bem, com facilidade, né? Quando a gente tem átomos simples, mas e aí quando você chega para tentar explicar a formação da molécula de CH4, lascou. Lascou com tudo, tá? Então, quando a gente está tentando conectar aqui a molécula de CH4, a gente não consegue espaço direitinho para colocar todos os hidrogênios se você não fizer o que a gente vai chamar de hibridização. Então, vamos adiante para vocês verem o que é isso. Então, quando é que surge um orbital híbrido, né? Quando é que surge um orbital sp3, orbital híbrido? O que é isso, gente? Vamos lá. Se a gente tem uma molécula como o metano, CH4, quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, a gente vê que ele tem 4 elétrons na última camada. Tá? Então, a gente tem 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Tá? Então, a gente vai desenhar aqui no diagrama de caixas isso daí. Tá? Então, aqui ó, são 2 elétrons na primeira camada, aqui 2 elétrons aqui, ó, na segunda camada no orbital S, e aqui um elétron dentro de cada caixa, tá? Para o orbital P. Então, são esses 2 elétrons que a gente está colocando aqui. Como a gente viu anteriormente, a gente precisa de ter espaço para receber os elétrons. Então, os elétrons têm que estar desemparelhados. Então, se eu tentar colocar um hidrogênio aqui para fazer a ligação, olha só, eu tenho só aqui e aqui como espaço. Só tenho esses 2 espaços. Então, eu só tenho um elétron, 2 elétrons sem par. Então, eu só consigo colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, porque cada hidrogênio vem com seu elétron, tá? Então, a gente não consegue fazer mais do que 2 ligações covalentes se a gente for seguir a teoria da ligação de valência na risca, tá? Bom, então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tentar hibridizar esses orbitais. O que é hibridizar? Eu vou tentar misturar energeticamente os orbitais S com os orbitais P, porque eles têm energia diferente. E uma vez que eu misturo e transformo eles em todos com a mesma energia, então eu fiz o que a gente chama de hibridização. Então, eu misturei os orbitais. Então, se eu misturei os orbitais e misturei as energias dele, eu tenho uma energia média aqui entre eles agora, tá? Então, tendo essa energia média, todos eles têm a mesma energia. Todos eles tendo a mesma energia, segue a regra de Rand. Lembra que tinha que ser um elétron dentro de cada caixinha, até todos eles terem elétrons, para depois a gente começar a emparelhar? Então, esse hidrogênio vai trazer o seu elétron e vai emparelhar aqui. Então, eu consigo agora, com o orbital hibridizado, né, colocar um elétron aqui de um hidrogênio, colocar outro elétron de outro hidrogênio aqui, de outro hidrogênio, de outro hidrogênio. Então, eu consigo fazer 4 ligações com o hidrogênio. Então, eu consigo colocar o CH4, mas eu preciso de fazer essa hibridização. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um orbital do tipo... Eu estou usando aqui um orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P para poder fazer essa hibridização. Então, o que eu estou falando aqui é que eu estou usando um orbital S e 3 orbitais P. Por isso, eu vou chamar esse orbital híbrido, esse orbital misturado, de sp3.
tá? Então, esse nome quer dizer que eu misturei um orbital S e 3 orbitais P para poder conseguir ter espaço para 4 átomos entrarem aqui, tá? Então, é isso que a gente está fazendo com o carbono separadamente, ok? Visualmente, aqui, em termos de energia, a gente vai ter isso daqui, olha. Se a gente for colocar em uma escala de energia, o orbital 1s do carbono está aqui embaixo. O orbital 2s está mais aqui para cima. E os orbitais 2p estão mais ainda para cima em energia. Lembra do diagrama de Linus Pauling? 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui, esse aqui está em energia maior, tá vendo? A escala de energia vai subindo. Quando a gente faz a hibridização, então eu vou fazer uma energia média. Eu vou baixar um pouco a energia desse daqui e subir um pouco a energia desse. Então, eu vou ficar meio que na metade do caminho aqui, olha. Então, esse orbital novo, né, ele vai receber esse elétron que está aqui no orbital 2s, esses 2 elétrons que estão aqui no orbital 2s, para poder receber ele aqui em cima. Então, olha, se a gente tiver que passar o elétron daqui, que tinha 2 elétrons daqui, para cá, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um gasto de energia muito grande. Mas se você equilibrar a energia de todos eles na metade do caminho, então eu vou ter um elétron dentro de cada caixinha, né? E todos eles vão ter a mesma energia. Então, isso é hibridizar. Se eu tirasse o elétron daqui e simplesmente colocasse aqui em cima, esse elétron ia ter mais energia do que ele tinha no início. E o que a gente quer é fazer com que haja um equilíbrio de energia para que ninguém nem ganhe nem perca energia aí, mas que fique na metade do caminho no somatório geral lá. Então, a gente tem esses elétrons aqui, né, misturados, hibridizados, né, cada um com um elétron. Então, agora o hidrogênio consegue entrar aqui, o hidrogênio consegue entrar aqui, entra aqui, os elétrons desse hidrogênio. Então, um orbital híbrido do carbono com esse formato se chama orbital híbrido sp3. Sempre todos os orbitais vão misturar? Não, só se você tiver elétron suficiente e seja necessário fazer essa mistura de todos os orbitais. Então, aqui nós vamos ver, então, um orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P. Quando eu misturo um orbital S com um orbital do tipo P, há um crescimento de uma região e uma redução de outra região aqui, né? Então, a gente vai ter sempre esse formato aqui. Então, quem é esse orbital aqui? Esse é um orbital sp3, tá? Então, esse já é um orbital sp3, tá? Então, esse orbital sp3 que a gente tem aqui, que é a junção de um orbital S com um orbital P, né? Ele não acontece só uma vez. Então, você juntou o S com o P, misturou. Então, ele vai acontecer aqui 4 vezes. Então, os orbitais sp3 acontecem 4 vezes. Quando eu uno cada um deles, então eu estou unindo todos aqui. Estou colocando um, outro, outro, outro. Vejam, a gente tem um desenho, um formato de um desenho. Dá para ver uma figura geométrica interna aqui dentro desse desenho, né? A gente consegue ver isso acontecendo, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha lá, a gente vai ter aqui, olha, imagine os vértices daqui, né? Olha lá, então tem um vértice aqui, outro vértice aqui, outro aqui. Dá para começar a imaginar uma figura geométrica quando a gente estava vendo geometria? Olha, que desenho que a gente vai formar aqui. A gente está olhando aqui a formação de uma figura geométrica e lá atrás, ó, lá atrás, a gente tem o que, então? Um tetraedro, tá? Então, essa é uma geometria tetraédrica. Então, quando os orbitais se unem, eles vão se unir com essas características aqui, tá? Eles vão se unir com essa carinha, né? Formando, então, um tetraedro. Tá legal? Aqui nós temos, então, o carbono com os 4 orbitais híbridos, sp3. Então, esse lobo se chama sp3. Esse lobo se chama sp3, esse lobo se chama sp3, e esse lobo se chama sp3, tá? Então, a gente está fazendo a distribuição aqui, ó. A gente está fazendo a distribuição de um hidrogênio com um par de elétrons, um elétron isolado. Um hidrogênio com um elétron isolado, um hidrogênio com elétron isolado, um hidrogênio com elétron isolado. Quando ele se liga, né, ele se conecta, né, nas extremidades do carbono. Então, ele forma aquela figura geométrica. O que nós temos aqui? São 4 ligações de que tipo? É uma ligação simples,
só tem 2 elétrons. É uma ligação simples, é uma ligação simples, é uma ligação simples. Então, são 4 ligações simples, formando aquela estrutura tetraedral aqui, né? E que tipo de ligação é essa? É uma ligação simples, sigma, entre, então, os orbitais S do hidrogênio e os orbitais novos aqui, ó, os orbitais sp3 do carbono. Então, a gente não chama nem de S nem de P, a gente chama de sp3 porque ele sofreu hibridização. Então, aqui a gente tem o tetraedro, né, com o carbono no centro e os hidrogênios nos vértices. Então, a gente consegue ver perfeitamente a estrutura do tetraedro aqui. O que a gente faz? A gente liga os átomos que estão, né, nos vértices. Né? Então, o centro, né, do tetraedro, da estrutura tetraédrica, é o elemento central, que é o carbono, no caso do metano. Bom, pessoal, vamos pegar agora o exemplo das ligações do H2S, que é o ácido sulfídrico, que é aquele ácido que dá o odor característico do ovo podre, né? Ele é um ácido importante. Bom, nós temos aqui, né, o hidrogênio com um elétron. Então, a gente tem ele repetido 2 vezes. Então, são 2 hidrogênios, a gente tem essa condição repetida 2 vezes. E aí, a gente tem o enxofre. O enxofre, aqui no centro, né? A gente vai colocar ele no centro do átomo, ele é o elemento mais eletronegativo, vamos colocar ele no centro do átomo, da molécula, né? E a gente tem aqui essa condição. Então, essa é a configuração eletrônica para o enxofre. Configuração do neônio, com 2 orbitais, com 2 elétrons no orbital S, que não está desenhado aqui, e 4 elétrons nos orbitais P, né? Que estão desenhados aqui. Então, a gente teria mais ou menos isso daqui. Vamos tentar desenhar aqui para vocês. O que está acontecendo? O orbital S não está do enxofre não está desenhado aqui, tá? Então, a gente coloca nesse orbital aqui, ó, um par de elétrons, ok? Colocamos nele aqui, esse aqui é o mesmo que aqui, tá? Só cabe 2 elétrons nesse orbital inteiro. E aqui a gente vai colocar um elétron desemparelhado. Vamos colocar um elétron desemparelhado aqui, ó. Um elétron desemparelhado aqui, setinha dele aqui, ó. E outro elétron desemparelhado aqui. Tá legal? Aí o hidrogênio vem e se encaixa aqui nesse lugar para fazer compartilhamento do seu elétron. Tá? O hidrogênio vem e se encaixa aqui para compartilhar o elétron. Tá? Então, aqui que a gente vai fazer a ligação covalente com ele. O que aconteceu aqui? Olha, então, a gente tinha um elétron sozinho e entrou um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Tá? Então, entrou um hidrogênio aqui e entrou o outro hidrogênio aqui. Tá? Então, a gente tem aqui 2 ligações. Uma ligação simples com enxofre, outra ligação simples com enxofre. Então, são orbitais P puros, que não foram hibridizados. Né? E aqui sobra a par de elétrons não ligantes. Então, a gente, quando vai desenhar a estrutura de Lewis, a gente usa um pouquinho as ideias do Lewis para fazer o trabalho aqui da TLV, né? Que é colocar os elétrons compartilhados. Né? Então, eu tenho aqui, ó, vou fazer a distribuição, são 6 elétrons no total para o enxofre, né? Então, cada hidrogênio vem e dou um par de elétrons, cada hidrogênio vem e dou um par de elétrons. E aí sobram 2 pares de elétrons restantes, né? 2 pares de elétrons que eles estão vindo da onde? Um deles está vindo do orbital S e os outros 2 do orbital P. Tá? Aqui a gente só desenhou os orbitais do tipo P. Tá? Então, na representação de Lewis, né, as ligações estão acontecendo aqui com esses orbitais que estão em cinza. Quando a molécula fica formada, sobra esses 2 pares de elétrons que empurram essa ligação, né? E ela poderia ser um tetraedro, só que ela acaba sendo uma ligação angular aqui, ó. Um ângulo aqui de mais ou menos 109 graus aqui, tá? Vou dizer aproximadamente aqui, mas não é bem esse valor, tá legal? Vamos adiante, então. Agora, veremos os orbitais híbridos sp2. O orbital que nós vimos antes, a mistura foi de um orbital S com 3p. Agora, nós vamos misturar um orbital S com 2 orbitais do tipo P. Bom, vamos pegar essa molécula aqui, BH3, né? Um boro e 3 hidrogênios. Quando a gente pega
essa molécula aqui, nós temos o boro, e o boro tem o Z de 5. Então, a gente distribui eletronicamente 2s2, 2p1. 3 elétrons na última camada, tá? Então, 3 elétrons na última camada, então a gente vai desenhar a camada de valência daqui para frente, tá? Então, são 2 elétrons aqui, 2s, e aqui 1 elétron, 2p1. Legal? Nós vemos nessa estrutura que não existe espaço para 3 hidrogênios. A gente só consegue espaço para um único hidrogênio aqui para fazer a ligação covalente, porque só tem um elétron desemparelhado para fazer a ligação covalente. Então, o que nós vamos ter que fazer? Hibridizar, misturar orbitais, tá? Porque só tem um espaço aqui para receber hidrogênio. Qual que é a possibilidade que a gente tem para fazer ligação covalente? Nesse caso, a gente só tem uma possibilidade, mas a gente precisa de 3 ligações covalentes. Então, a gente vai ter que fazer uma hibridização. A gente vai ter que misturar 3 orbitais para poder fazer 3 ligações covalentes. Então, a gente vai misturar um orbital S e 2 orbitais do tipo P. Né? Por quê? Porque assim, esse hidrogênio que está aqui desemparelhado, emparelhado, ele vai ocupar, porque vai ter a mesma energia, um orbital P. Então, eu elevo a energia do S, abaixo um pouco a energia do P, e aí todos eles ficam com a mesma energia. E olha que legal, a gente tem 1, 2, 3 espaços. Então, 3 elétrons conseguindo fazer ligação covalente. Então, a gente vai fazer aqui, ó, orbital híbrido sp2. A gente vai conseguir misturar o orbital S e a gente vai ter um espaço para um hidrogênio, outro espaço para outro hidrogênio, outro espaço para outro hidrogênio. Então, no total, a gente tem aqui 3 espaços para 3 átomos de hidrogênio para poder fazer a ligação covalente. Tá legal? Bom, então eu consigo colocar esse elétron aqui, um S, né, de cada hidrogênio, aqui para fazer 3 ligações. Que tipo de ligação são? São 3 ligações simples, tá? Então, aqui, gente, a gente está vendo o que acontece com os orbitais S, com os elétrons que tem dentro desses orbitais. Se a gente fizer uma excitação do elétron que estava aqui com o orbital 2s, e esse elétron subir aqui para os orbitais 2p, né, a gente vai ter um aumento dessa energia desse orbital 2s. Então, para que haja um equilíbrio, o que a gente tem é uma mistura dos orbitais 2sp, então a gente vai ter um orbital S com 2 orbitais P misturados, então a partir de agora, todos eles a gente vai chamar de sp2, tá? Todos eles são sp2, tá? E esse orbital verde aqui, olha, é o orbital que está com energia inicial, né? Que não sofreu hibridização, que a gente vai chamar de orbital P puro. Então, agora, a gente consegue colocar um elétron do hidrogênio, né? Para cada um deles, para poder fazer essa ligação com o boro, tá? E aí, a gente consegue estabilidade do boro com menos do que 8 elétrons, né? Porque ele tem espaço somente aqui para receber um elétron de cada um dos hidrogênios. Aqui a gente tem, então, o desenho da mistura dos orbitais, tá? Então, a gente tem aqui o orbital sp, quando você junta todos eles, você tem um orbital sp2, 2 orbitais sp2, 3 orbitais sp2, tá? Então, esse formato aqui, ele forma um triângulo, né? Um triângulo plano, que não tem elétrons empurrando os lobos desses orbitais para baixo. Tá? Eu, quando estou na sala de aula, eu gosto muito de pegar uns balões, né, e juntá-los. Quando eu junto 3, eles sempre formam um triângulo plano. Tá? Quando eu coloco um quarto, ele obriga com que esses lobos aqui, né, as bexiguinhas que eu coloco lá, os balões, eles empurram os balões para baixo e para poder receber um outro lobo de orbital. Então, como aqui não tem outro lobo, ele fica plano. Então, os orbitais sp2, quando se juntam, formam sempre lobos planos. E aí, a gente tem a nossa molécula de boro, com a hibridização dele, sp2, né? Formando uma molécula trigonal plana, né? E quantas ligações a gente tem? A gente tem, então, 3 ligações covalentes, né? Sendo essas ligações entre um átomo de boro e 3 hidrogênios,
E cada ligação é uma ligação simples, então é uma ligação do tipo sigma, ligação simples sempre é sigma, e ela é uma sigma que foi unido um orbital S com orbital sp2. Então, esse orbital S do hidrogênio com o orbital sp2 do boro. E tá aí a geometria dele, né? Eu acho encontrar a geometria de uma molécula usando TLV mais divertido do que fazer VSEPR, né? Porque você já está esperando como é que vai ficar o desenho no final, tá? Bom, agora a gente vai passar para o orbital híbrido SP, né? Como é que fica o orbital híbrido SP? Então, vamos dar uma olhada nessa molécula aqui, ó. Essa molécula é o BeH2, né? O hidreto de berílio, tá? Então, o berílio está aqui com 4 elétrons no total, 2 elétrons na última camada. O orbital 2s dele está cheio. E aí? E agora? Ele tem a camada 2s já preenchida. Isso quer dizer que o orbital P está lá. Está vazio, mas está lá. O espaço energético para receber elétrons é ele, são os orbitais P. Então, a gente não tem espaço para fazer ligação covalente para o berílio, porque não tem nenhum elétron desemparelhado aqui, tá? Bom, então qual que é a possibilidade que a gente tem? A gente tem que fazer duas ligações covalentes com o hidrogênio. Então, a gente tem que fazer um híbrido sp2, um orbital S e um orbital P, tá? Então, a gente tem que fazer essa hibridização. Em vez da gente fazer o híbrido sp3, sp2, a gente vai fazer o sp, porque a gente precisa só de 2 espaços para receber 2 hidrogênios aqui, tá? Então, esse orbital híbrido sp vai receber um hidrogênio, tá? Da camada de valência do hidrogênio para fazer duas ligações com o hidrogênio. Quando a gente junta esses orbitais, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter a formação do orbital híbrido, então a gente forma dois orbitais híbridos sp3, sp, então a gente tem um orbital sp aqui e outro orbital sp aqui. Quando eles se unem, esses lobos dos orbitais vão tentar ficar o mais distante possível. Imagine vocês tentando juntar duas bexigas. Elas vão tentar ficar alinhadas, elas vão tentar ficar em uma linha, aqui nesse caso, tá? Então, nesse tentar ficar em uma linha, fica em 180 graus aqui, tá? A gente vai ter aqui, então, essa linha, né? Esses lobos dos orbitais. Então, se o hidrogênio tiver que chegar, ele vai ter que chegar por esse lado, e o outro hidrogênio vai tentar chegar por esse outro lado aqui. Vão ficar orbitais P vazios. Então, aqui em azul está o orbital híbrido. E aqui em verde estão os orbitais vazios. Tá? Então, os orbitais puros, que nós vamos chamar, orbitais P puros, e aqui os orbitais SP, um de frente para o outro. Tá legal? E agora eles conseguem. Quando a gente vai tentar fazer, então, a conexão entre o berílio como átomo central, o seu orbital SP e o hidrogênio, a gente vai desenhar desse jeito aqui, olha. O berílio com um elétron e outro elétron aqui. E o outro hidrogênio fazendo a ligação covalente do lado de cá e o outro hidrogênio fazendo a ligação covalente do lado de cá. Desse jeito que a gente vai desenhar a estrutura de Lewis para ele, tá? Então, a gente vê que a gente tem aqui linearmente o berílio ligado ao hidrogênio. Então, a gente tem a configuração S do hidrogênio, tá? E a configuração SP do berílio para fazer a ligação química. Então, essas ligações simples que a gente tem aqui, nada mais é que um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui sendo compartilhado pelo hidrogênio e pelo berílio. Quando vocês vão desenhar essa estrutura, vocês vão desenhar desse jeito aqui, olha. Vocês vão desenhar uma estrutura linear de 180 graus entre o berílio e os hidrogênios. Por quê? Né? Por conta da estrutura química que a gente está observando aqui, que os orbitais sp sempre vão ser lineares, tá? Então, o orbital sp fica na mesma linha. Então, o hidrogênio se aproxima por aqui, o hidrogênio se aproxima por aqui, tá? Então, os orbitais sp, né, que tem a voltinha aqui, quando a gente une um orbital sp com outro orbital sp, eles ficam a 180 graus um do outro, tá?
Então, aqui, nesse caso, gente, é que a gente vai colocar, então, o hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui para ficar uma estrutura linear. Então, é isso aqui que eu peço para vocês sempre fazer. Quantas ligações eles vão ter? Então, ele vai ter duas ligações, mas uma ligação é sigma e a outra ligação também é sigma. Entre que orbitais? O orbital S do hidrogênio e o orbital sp do berílio, tá? Porque ele sofreu hibridização. Bom, vamos fazer agora a hibridização DSP3 e a hibridização D2SP3, tá? Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente está envolvendo agora orbitais D para acomodar elétrons, né? Então, a partir do terceiro período para baixo, ali, a gente vai começar a ter orbitais do tipo D, para poder receber os elétrons, né? Um orbital D consegue receber até 5 pares de elétrons, né? Então, ele consegue receber 10 elétrons. Né? E ele vai sofrer o que a gente chama, então, de expansão da regra do octeto. Né? Então, ele vai sofrer o que a gente chama de expansão da regra do octeto, ou seja, ele consegue, elementos que têm orbital D, conseguem ficar com mais do que 8 elétrons na última camada não, para se equilibrar. Né? E aí, a gente vai tentar fazer, nesse caso aqui, a hibridização DSP3 para essa molécula PCl5, né? Com o fósforo e o cloreto. O fósforo tem a configuração eletrônica da camada de valência 3s2, 3p3, mas não tem elétron D. Tá? Então, ele tem espaço para receber um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons apenas. Cada cloreto que vai tentar fazer uma ligação covalente aqui, ele consegue doar um elétron. Então, quer dizer que está faltando espaço para pôr elétron. O que a gente vai fazer? Hibridizar. Nós vamos misturar o orbital S com o orbital P com orbitais D vazios que estão na terceira camada. Tá? Então, a gente vai pegar esse um elétron aqui, olha, do cloro, que são 5 cloretos, né? Ele tem 5 elétrons aqui, ó, que vão somando todos os cloretos, são 5 elétrons. Então, ele tem que ter espaço para os 5 elétrons. Então, a gente vai hibridizar, a gente vai misturar, a gente vai tirar esse um elétron aqui, ó, do S, ó, vamos colocar aqui no D. Só que a gente vai misturar todos eles. Então, todos eles podem receber um elétron. A gente abaixa a energia de todo mundo igual a energia de todo mundo. Então, agora todos eles têm a mesma energia, todos eles podem receber um elétron de cada um dos cloretos que vão vir, tá? Então, esse um elétron aqui do cloreto consegue entrar aqui, 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 aqui. Então, cada cloreto conseguiu doar um elétron. Então, eu consigo colocar um cloreto aqui, um cloreto aqui, um cloreto aqui, um cloreto aqui. Então, no total, eu consegui colocar os 5 elétrons de cada um dos cloretos, né? E quantos orbitais a gente usou para fazer isso, né? Quando a gente vai imaginar, a gente vai ver aqui, ó. Então, que a gente usou um orbital S, 1, 2, 3 orbitais P, ó, orbital P, orbital P, orbital P, e apenas um orbital do tipo D. Então, a gente usou S, 3 orbitais P e um orbital D. Tá aí a nossa hibridização sp3d, tá? E o desenho da figura, deixa eu limpar aqui para vocês verem agora como é que fica linda. Olha que coisa bonita. O fósforo vem no centro da figura, né? Rodeado pelos cloretos. Rodeado, ó, o fósforo aqui, ó, no centro da figura, rodeado pelos cloretos. Então, a gente tenta fazer a maior separação possível entre esses elementos e a gente vai ter aqui, ó, ângulos de 90 graus entre esses daqui, né? 120 graus desses e 180 graus entre esses dois aqui. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui na forma de bipirâmide trigonal, tá? Então, assim a gente consegue descobrir qual o melhor formato de geometria, né? Usando a separação dos elétrons dentro dos orbitais. Se a gente olhar de lado, a gente tem 90 graus entre os lobos de um orbital numa bipirâmide trigonal. E se a gente olhar por cima, a gente vai ver 120 graus entre os lobos dos orbitais na vista superior, tá? Então, quando a gente soma o orbital PX, PY, PZ e o DXY, né, o orbital D que a gente escolheu aqui, tá? A gente vai ter essa hibridização DSP3 aqui. Tá?
Vamos fazer agora a hibridização D2SP3. Né? Vamos ver como é que ela se forma. Vou pegar a molécula aqui, SF6, né? O enxofre tem, então, na sua camada de valência, 2 elétrons 3s, 4 elétrons 3p e nenhum elétron D. Já estou colocando o elétron D aqui porque eu sei que eu vou precisar de hibridizar, né? Então, eu coloco os orbitais D, que estão vazios, porque estão todos na mesma camada, só posso pegar da mesma camada, pessoal, tá? Então, estou pegando camada de valência, estou pegando os orbitais 3D, tá? Aí, a gente vai pegar aqui os do flúor, né? O flúor é 3s2, 3p5, então tem só um elétron aqui. Então, o elemento central é o enxofre, apesar do flúor ser mais eletronegativo, tá? Mas ele está em maior quantidade, então ele vai ser o elemento periférico. A gente vai colocar ele nos vértices da figura geométrica, tá? Então ele tem um elétron aqui sobrando, então ele precisa de fazer um compartilhamento para poder ficar com a sua camada de valência completada, de 8, né, completar o seu octeto. O enxofre pode expandir o octeto, porque ele está do terceiro período em diante, tá? Bom, então, mas tem espaço aqui para receber os 6 flúors? Não, só tem espaço para receber 2. Então, a gente tem que fazer uma mistura de orbitais. Então, nós vamos misturar os orbitais S, os orbitais P e os orbitais D. Então, eu vou tirar os elétrons que estavam aqui, olha, emparelhados aqui do enxofre, o orbital S e o orbital P, e vou colocar aqui ó, dentro das casinhas dos orbitais D. Então, isso que eu estou fazendo é hibridizar, misturar os orbitais. Tá? Então, agora, tem um elétron aqui no orbital S, 3 elétrons nos orbitais P e 2 elétrons nos orbitais D. Então, agora eu consigo colocar um elétron do flúor aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Então, eu consigo colocar um de flúor em cada um deles. Então, eu consigo fazer o compartilhamento desses elétrons. Então, a gente usou um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D para fazer a hibridização, para fazer a mistura. E agora a gente consegue colocar, né, o orbital S no meio, os fluoretos na extremidade, e a gente vai ter esse formato aqui. Então, essa hibridização D2SP3 sempre vai ser de um octaedro. É isso que eu quero que vocês vejam de tudo isso que a gente viu da aula até agora. Quando o composto for hibridização sp3, ele sempre vai ser tetraedro. Quando ele for sp2, ele sempre vai formar uma estrutura trigonal plana. Quando for sp, sempre vai ser uma estrutura linear. E quando for D2sp3, que é esse o caso aqui, nós sempre vamos ter uma estrutura octaédrica, tá? Então, a geometria sempre vai ser octaédrica por conta dessa hibridização. Aqui nós temos a junção de todos os lobos dos orbitais. Se vocês olharem uma vista lateral, a gente vai enxergar todos os orbitais, mas a gente vai enxergar que eles estão entre 90 graus um do outro, né? Aqui do eixo axial e aqui no eixo equatorial. Aqui, se a gente observar por cima, a gente só vai ver o ângulo dos lobos do orbital equatorial. Então, eles estão aqui, ó, 90 graus um do outro. Então, essa é uma vista superior. Então, quando a gente mistura um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D, nós temos a formação de um octaedro, tá? Sempre de uma estrutura octaédrica. E aí, a gente tem aqui as regrinhas para vocês, dos orbitais híbridos, tá? Então, se eu misturar um orbital S com um orbital P, eu tenho 2 orbitais híbridos. Minha geometria sempre vai ser linear, 180 graus entre eles. Se eu misturar um orbital S e 3 orbitais P, eu sempre vou ter 3 orbitais híbridos. Então, eu vou ter uma geometria trigonal planar. Se eu misturar um orbital S e 3 orbitais P, eu vou ter 4 orbitais híbridos, então eu vou ter uma geometria tetraédrica. Um S, 3P e um D, nós vamos ter uma geometria bipiramidal trigonal. Tá? Um S, 3P e 2D, 6 orbitais híbridos, a gente tem uma geometria octaédrica. É sempre assim, tá? Então, se a gente descobre que a geometria SP sempre vai dar linear, a geometria SP2 sempre vai dar trigonal plano,
A geometria sp3 sempre vai dar tetraédrico, a geometria dsp3 sempre vai dar bipirâmide trigonal, e a geometria octaédrica sempre vai dar D2sp3, a hibridização. Então, a gente vai ter nos vértices da molécula sempre 2 átomos, com um elemento central. Então, são 2 átomos ao redor de um elemento central. 3 átomos ao redor de um elemento central. 4 átomos ao redor de um elemento central. 5 átomos ao redor de um elemento central. E 6 átomos ao redor de um elemento central. Então, no total, quantos átomos eu tenho que ter para ser uma molécula linear? Né? No mínimo, a gente tem que ter 2. Se a sua molécula não tiver centro, então só 2 já é o suficiente. Mas uma molécula é sp3, né? Então a gente precisa de ter 4 átomos. O elemento central mais os 3 que vão ficar nos vértices. 5 átomos mais os 4 que vão ficar nos vértices, né? Um central e 4 nos vértices. 5 elementos nos vértices e um central. Então, no total são 6 átomos. E aqui são 7 átomos, o elemento central, mais 6 átomos que estão nos vértices da molécula. Um resuminho do que a gente tem que fazer. A gente tem que desenhar a estrutura de Lewis para a molécula ou para o íon. Coloca os elétrons lá. A gente faz o arranjo do Vésper. A gente tenta colocar os espaços dos elétrons. E aí, a gente vai especificar quais orbitais híbridos vão ser necessários para receber os pares de elétrons. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer. Desenha a estrutura de Lewis, faz o Vésper e depois o terceiro, a gente acomoda os elétrons dentro dos orbitais híbridos e a gente vê quais, então, são as hibridizações que a gente vai precisar para cada um deles, tá? Então, os orbitais híbridos, eles vão oferecer um modelo conveniente para usar a teoria da ligação de valência, tá? Mas a gente vai ter a geometria melhor resolvida se a gente usar o modelo de Vésper, né? Que é a repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Os elétrons que não sofreram hibridização também vão entrar nessa história para poder fazer o arranjo geométrico final da molécula. Então, esses são os passos para a gente fazer a determinação dos orbitais híbridos em uma ligação química. Bom, pessoal, então agora, para encerrar, né, eu deixo aqui para vocês os exercícios para que vocês resolvam. Eu quero que vocês tentem fazer a estrutura de Lewis, o arranjo eletrônico para essas moléculas aqui, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Fazer a geometria e dizer quais são as hibridizações que cada um deles vai possuir, legal? Então, tentem fazer, aqui tem o quadro final, né, para vocês copiarem, mas vejam, existem outras geometrias possíveis, outros tipos de hibridização. No livro do Atkins, a gente tem uma tabela enorme, com hibridizações até com orbital do tipo F, então a gente tem outras hibridizações fora essas daqui, não existem somente essas. Eu passei para vocês as mais comuns, porque essa disciplina é de Química Geral, tá legal? Então, muito obrigada para vocês me acompanharem até agora, quem teve paciência de assistir o vídeo inteiro. Então, até a próxima aula, ok?